Meus irmãos, eu quero iniciar essa mensagem, a introdução dessa mensagem, a manifestação do Espírito de Deus, pelo verso 15, pelo verso último que lemos, que diz: tudo quanto o Pai tem, pertence a mim, e por isso que eu disse, o Espírito receberá o que é meu e revelará. Você não vai encontrar na Bíblia, em nenhuma passagem bíblica, a palavra trindade. Você não vai encontrar. Mas esse é um conceito muito presente, inclusive dogmático da fé cristã, que é a doutrina da trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas que são uma mesma em essência. E quando você vai olhar para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar essas três pessoas, que são um único Deus, de modo mais proeminente na narrativa bíblica, em momentos da narrativa bíblica. Por exemplo, você vai encontrar no Velho Testamento, como figura mais proeminente, a pessoa de Deus o Pai, não é? O Criador de todas as coisas, Jeová, o Senhor, aquele que é invocado pelo povo hebreu, que conduz Abraão, que conduz Moisés pelo deserto, que abre o Mar Vermelho, que inspira os profetas, inclusive para falarem do Filho e do Espírito. No entanto, você vai encontrar também a figura do Filho, em especial nas narrativas bíblicas messiânicas, que prometiam a vinda do Messias. Logo em Gênesis capítulo 3, ele promete que enviará o filho da mulher, a semente da mulher, que haveria de resgatar a humanidade de sua queda. O plano da redenção, o plano da salvação já havia sido vislumbrado e anunciado por Deus, o Pai, à humanidade, já no início da história da humanidade, logo que Adão e Eva caem. Se nós dermos uma caminhada para o capítulo 1, nós vamos encontrar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No verso 1, Deus criou todas as coisas, não é? Logo, em seguida, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então nós vamos encontrar, de modo muito frequente, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que não dizer, por exemplo, da quarta praga sobre o Egito, que foi a praga dos piolhos, e que os magos de Faraó não conseguiram reproduzir, e eles foram até Faraó e disseram: nós estamos brigando contra gente grande. Em algumas versões está escrito contra o dedo de Deus, mas nas versões mais remotas é contra o Espírito de Deus. Quando José e Daniel, por exemplo, revela sonhos, aqueles déspotas diziam: nesse homem habita o Espírito excelente dos deuses, ou de Deus. Portanto, essas figuras estão sempre presentes. E aí, me faltaria tempo aqui para falar das profecias, e muito mais especialmente a que nós acabamos de cantar, Isaías 53, na qual narra o martírio do Filho de Deus. Portanto, a unidade e a sinergia da Trindade está presente em toda a Escritura. No Velho Testamento, como uma figura mais proeminente, a pessoa do Criador, Deus o Pai. Mas você vai encontrar Deus o Pai, o Filho e o Espírito de Deus em toda a narrativa bíblica. No Novo Testamento nós vamos encontrar então o Filho de Deus executando a obra da redenção que foi planejada pelo Pai antes da fundação do mundo. Então o Espírito de Deus está com Jesus enquanto ele executa a obra. Quem não recorda do batismo de Jesus, quando este sai das águas, então ouve-se uma voz do céu, e o Espírito de Deus, como em forma corpórea de um animal, não é? Uma pombinha vem sobre Jesus. Então, mais uma vez, a Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então Deus criou, sustenta todas as coisas. Ele elaborou o plano de salvação, o Filho executou o plano de salvação, e o Espírito de Deus aplica o plano de salvação e de redenção. Basicamente, essa é uma visão propedêutica, uma visão geral, panorâmica da obra de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Trindade,
mas eu quero abordar muito mais especificamente a obra do Espírito de Deus, o que Deus está fazendo por meio do seu Santo Espírito. Então nós encontramos aqui na narrativa bíblica de revelação primária, palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, do verso 1 ao verso número 4, um instante de instabilidade e medo. É quando Jesus anuncia que haverão de ocorrer dias difíceis, em que os discípulos seriam perseguidos. Inclusive, essa perseguição, em algum momento, seria motivada por pessoas que acreditariam estar fazendo a obra de Deus, mas matariam cristãos, lançariam eles nas prisões e fariam eles sofrerem. Bom, nós temos um exemplo clássico, o apóstolo São Paulo, um homem que dedicou toda a sua vida, devotou toda a sua vida para estudar, para servir a Deus. Disse ele em suas palavras: eu sou fariseu dos fariseus, como quem diz, eu sou uma pessoa muito religiosa. Aí está o problema, aí habita de fato o problema. A religião sem o Espírito de Deus é uma coisa morta, dogmática, fria, e que conduz o ser humano às coisas mais bárbaras. E a história está vasta de exemplos. Este homem acreditava estar fazendo a obra de Deus enquanto matava cristãos. O que não dizer então das outras religiões? Eu não diria religiões perversas, humanistas, eu diria religiões que confessam algum tipo de Deus. Um exemplo contemporâneo: muçulmanos matam cristãos acreditando estar fazendo a vontade de Alá, a vontade de Deus. Diga-se de passagem, o número que já anunciei muitas vezes aqui, 100 mil cristãos mortos por ano pelos muçulmanos, já está superado. Esse número está pelo menos triplicado. Mais de 300 mil cristãos morrem por ano nas mãos de terroristas islâmicos. Portanto, acreditam estar fazendo a vontade de Deus. Quando nós nos deparamos com cenas dessa natureza, já mencionei aqui muitas vezes, na Índia, por exemplo, no Paquistão, onde o politeísmo, não é a religião, são as religiões, né, desses lugares na Ásia. As pessoas são abordadas na rua, são espancadas e são obrigadas a renunciarem sua fé, e se não fazem isso, elas morrem. Bom, então nós temos, desde a igreja do primeiro século, 2000 anos de perseguição a cristãos. Isso acontece no mundo inteiro com a mesma intensidade, a mesma força? Não acontece no mundo inteiro. São recortes, são partes no mundo onde ocorrem perseguições tão violentas e ostensivas como essa. Em outras partes do mundo, os cristãos são perseguidos primariamente por meio de ideologia, filosofia, por meio de iniciativas geopolíticas, como é o caso da China, por exemplo, que está fechando igrejas maciçamente, uma atrás da outra. Igrejas que estavam autorizadas pelo Estado agora não estão mais, queimando Bíblias, e há mais de 1 milhão de cristãos presos em campo de concentração para reeducação, ou seja, para negarem sua fé e passarem então a servirem ao Estado, porque em países com esse tipo de filosofia e ideologia, Deus não existe. O ateísmo não é um pensamento que é predominantemente ensinado, doutrinado nas escolas desde a infância. E aí, então, os que confessam ao Senhor Jesus são perseguidos, são presos, não é, para serem reeducados, ou qualquer outra religião, não é? Porque para eles, quem deve ocupar esse espaço no imaginário do coletivo, imaginário coletivo das pessoas, da população, é o Estado. O Estado deve ocupar esse espaço. Na Coreia do Norte é mais grave, porque nesse caso o imperador é o Deus daquele povo. Portanto, nós temos recortes, né? Em lugares do mundo, maiores perseguições mais ostensivas, em outros lugares, perseguições mais ideológicas, em outros lugares não há nenhum tipo de perseguição. É o caso de países que foram colonizados por cristãos, por exemplo. Bom, momento de grave instabilidade no mundo, perseguição, e Jesus então anunciou que isso haveria de acontecer.
Contudo, dizendo essas palavras, ele disse, e eu gosto dessa expressão quando ele diz assim: até agora eu não falei sobre isso abertamente com vocês. Estou parafraseando, né? Porque eu estava com vocês. Uma vez que eu me ausentarei, não é? Isso vai acontecer, contudo, vocês não estarão sozinhos. Verso de número 5. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Sei que ao dizer sobre o que ocorrerá, o vosso coração se tomou de tristeza. É normal, é comum, é natural que diante de ameaças tão graves, os discípulos e os cristãos em algum momento sintam medo. Por que não? Isso é natural, faz parte da estrutura da condição humana. Mas nós temos as palavras do nosso Senhor, que nos antecipa, nos revela o que haverá de acontecer, para que possamos nos preparar e estar prontos para isso. E com isso ele nos dá mais que uma boa notícia, ele nos dá o upgrade, ele nos dá a força, a potência para sustentar a nossa fé em dias tão difíceis. Veja bem, verso 7, todavia, pode dizer, entretanto, porém, eu vos asseguro. Gente, isso é demais. Ele diz, eu quero garantir, eu prometo, eu me comprometo. Verso de número 7, se eu não for, o Consolador não poderá vir, mas se eu for, eu enviarei. Esse é um assunto novo para os discípulos, muito embora se saiba do Espírito de Deus, mas esse tema aqui é muito novo, ele é recente, é a epifaneia, é a revelação que Jesus estava trazendo para aqueles discípulos, num caráter muito íntimo, que depois se espalharia para toda a igreja. E que revelação é essa? De que o Espírito do Senhor haveria de vir. Você vai ver do capítulo 14, deixa os rapazes aí desfilarem pelos corredores, né? Tão belos. Eles querem evitar esse contato, mas aí eu estou chamando a atenção para ele, né? Jesus inicia essa fala no capítulo 14, quando ele vai introduzir o tema, o Espírito de Deus. Ele diz, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Outro Consolador. Essa palavra no grego quer dizer, outro é semelhante, igual. Quando ele se despede dos discípulos, ele diz, eu não vos deixarei órfãos, vocês não estarão sozinhos. O Pai enviará outro Consolador. E aqui no sermão, né, na síntese, na conclusão do sermão, ele vai dizer o que é que esse Espírito veio fazer. Verso 8, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça, do juízo. Verso 9, do pecado porque a humanidade não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Que revelação espetacular, esplêndida, maravilhosa, grandiosa, e que grande potência ele está entregando ali para os discípulos. Verso 8, quando ele vier, convencerá. O que o Espírito de Deus está fazendo no mundo, gente? Duas coisas importantes aqui nesse verso. O Espírito de Deus está refreando o mal. No verso seguinte, para ser mais preciso, no verso 11, eu vou dizer mais claramente. Mas uma segunda coisa que o Espírito de Deus está fazendo no mundo, está convencendo os pecadores de seus pecados. Isso é obra e graça do Espírito de Deus. É Ele que convence o pecador, é Ele que constrange o pecador, é Ele que o faz se sentir pecador. Porque quando nascemos, nós estamos sob a égide, a força do pecado, e ainda que sejamos pessoas boas, quase sempre nos justificamos que nós não precisamos do perdão de Deus. Por quê? Eu não faço nada de mal. Mas o Espírito Santo que prescruta o coração, a mente, vai lá e nos convence de que não é pelas obras, mas sim pela fé no Filho de Deus. Não basta apenas confessar,
tem que segui-lo como Senhor e Salvador. O seu coração vai se rasgar diante daquela verdade. É Ele que desvenda os nossos olhos, é Ele que nos cura da cegueira que vivemos quando ainda estamos no pecado, sobre aquela condição de escravidão. O doce, meigo, cortês e gracioso Espírito de Deus vem e fala aos nossos ouvidos, e aquilo que nós não compreendíamos faz todo sentido. E então naquele momento, naquele instante glorioso, ocorre um quebrantamento. E eu reconheço, como reconheceu Pedro, eu sou apenas um pecador. Mas Jesus disse em suas palavras maravilhosas: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Deus poderia ter deixado que a humanidade seguisse o seu rumo, mas Ele providenciou, planejou a salvação e então enviou seu Filho para que executasse o plano. E uma vez que o Filho voltou para o Pai para interceder pela igreja, o seu Espírito então foi derramado, de maneira que os corações mais duros são quebrantados pela palavra de Deus. Meus irmãos, por mais eloquente que sejamos enquanto pregadores da palavra de Deus, carismáticos, convincentes, amorosos, mas ninguém é tão eficiente quanto o Espírito de Deus. Deus cria situações, e naquelas situações nós nos deparamos com tão grande e maravilhoso amor de Deus. E aí nós nos dobramos, nós nos rendemos, nós passamos a compreender, porque é o Espírito de Deus que nos ensina. É o Espírito de Deus que nos dirige, é o Espírito de Deus que fala ao nosso coração de uma maneira doce, agradável, de maneira que, de fato, nós somos inexcusáveis. E uma vez que é o Espírito de Deus que convence, ninguém jamais possui poder igual. Se o coração permanece duro, é porque ele resistiu à graciosa voz do Espírito de Deus. Eu diria mais: não há quem possa resistir ao Espírito de Deus, pois ele é supra-eficiente naquilo que ele faz. O Espírito de Deus possui esse grau de potência para chegar aos corações daqueles que andam perdidos nesse mundo e convencê-los do pecado, porque no pecado ele não se dá conta que está no pecado. Quem está sob a força e o poder do pecado não amanhece e diz: puxa, eu sou um pecador. Quase sempre eu sou uma pessoa boa. Mas quando se depara com a santidade, a beleza, a grandeza do amor de Deus, então o seu coração se derrete e se entrega ao Senhor Jesus Cristo. O que o Espírito de Deus está fazendo no mundo? Ele está convencendo os pecadores de seus pecados. Muito embora vejamos aí esse momento de instabilidade e outros momentos que a humanidade teve que atravessar, e de repente se pergunta: o que Deus está fazendo? Deus está salvando pessoas. Eu queria fazer uma breve reflexão com vocês. Você imagina se em uma única geração todas aquelas pessoas que eram pecadoras e abandonaram seus pecados, todas aquelas pessoas que ofereciam ameaça à sociedade, todas aquelas pessoas que ofereciam risco à sua família, todas aquelas pessoas que eram consideradas réprobas, que eram pessoas rejeitadas e se converteram de seus maus caminhos. Se em algum momento essas pessoas voltassem atrás, se em algum momento todas essas pessoas de uma mesma geração, ao mesmo tempo, abrissem mão dessa convicção e voltassem a viver a mesma vida, como o mundo não estaria? Portanto, o Espírito de Deus, que é Deus, não perdeu as rédeas desse mundo. Por mais caótico que ele pareça estar, o Espírito de Deus está manifestando sua graça, seu poder e a sua salvação, guiando pecadores à salvação. Versículo número 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. Que tipo de justiça é essa, gente? É a justiça para que se cumpra a vontade e para que se realize, se concretize toda a vontade de Deus e toda a palavra de Deus. Portanto, o Espírito de Deus não apenas salva o pecador e o deixa salvo, o Espírito de Deus o instrui, o ensina e o guia no caminho que ele deve seguir. Isso é maravilhoso. Então ele converte o pecador em alguém salvo
e ele então guia o salvo para o aperfeiçoamento da sua salvação, para que se cumpra toda a justiça. Você recorda que quando Jesus vai entrando no Rio Jordão, João diz: não, eu não posso batizar o Senhor, sou eu que tenho que ir a ti. Eles: basta para que se cumpra toda justiça. O que é essa justiça? É o plano de Deus que deve ser executado, e na verdade ele o é executado, assim como Deus quis. Eu quero abrir um leque para falar sobre a soberania de Deus. Soberania é uma condição pela qual só Deus possui. Ninguém é soberano. Essa palavra é tomada por empréstimo para se referir à soberania nacional, por exemplo, à soberania das leis, à soberania da Assembleia, à soberania... Mas isso são termos emprestados, porque na verdade, soberania é possuir o poder absoluto sobre todas as coisas, inclusive o poder de permitir que outras coisas más aconteçam. Tudo poderia ser muito lindo, ser maravilhoso, tudo poderia ser encantador nesse mundo. Poderia. Mas tudo poderia ser muito mal, muito perverso, tudo poderia ser muito negro, nebuloso. E por que não é? Porque o Espírito de Deus está nesse mundo para conter o mal e fazer a vontade de Deus. O Deus soberano que permite que o mal ocorra, que o mal aconteça, para confrontar os homens com seus pecados, e estes se deem conta: eu preciso de Deus. Recordo do teórico alemão muito conhecido, Friedrich Nietzsche, que escreveu o livro mais famoso do ateísmo, O Anticristo. Nietzsche, para o fim da sua vida, ele diz: queimem todos os meus livros, Deus existe. É o máximo que o homem pode fazer em relação a Deus, é negar a sua existência. É o máximo que ele pode fazer, é colocar uma vírgula depois do Deus. Deus, vírgula, não existe. Mas na verdade, todos esses conceitos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, para que se cumpra toda a justiça. Eu estou falando apenas de um tempo, de uma geração. Daqui a um pouco todos nós partiremos e viveremos para sempre com o Senhor, e aí não haverá mais choro, lágrima, sofrimento, e o Espírito de Deus está nos preparando para esse grande e glorioso dia. Portanto, para a obra de redenção, para convencer os homens de seus pecados, eles precisam ser confrontados por eles, porque o mundo é mau por causa do pecado no mundo. Verso número 11, ainda tem do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu disse no primeiro ponto que falaria que Deus está refreando o mal nesse mundo por meio do seu Santo Espírito. Os maiores poderes malignos, aqueles que causariam maior dano, mal, versus essa grande brutalidade que podemos enxergar no mundo, esse mal ainda está contido. Está contido por causa da presença do Espírito de Deus no mundo, salvando os pecadores, conduzindo a igreja, mesmo sobre grave perseguição, como é o caso desses lugares em que mencionei, onde cristãos têm suas cabeças degoladas, têm o seu corpo queimado. Mesmo nesses lugares a igreja se mantém viva. Eu quero dar um exemplo para vocês. O primeiro país em perseguição de igreja no mundo é a Coreia do Norte, depois é o Irã, e depois a China. Não há igreja tão volumosa, tão demográfica quanto a igreja nesses lugares. Exatamente onde há o maior número de perseguição é onde a igreja está mais crescendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está refreando o mal e está salvando aqueles que deveriam aos nossos olhos serem condenados. Mas o amor, a compaixão, a graça, o incomensurável amor de Deus sacrificial em Cristo Jesus está convencendo até essas pessoas. Meus irmãos, está ocorrendo um avivamento entre os jovens chineses, porque os chineses foram evangelizados em séculos passados, em um período muito famoso, que foi o período das missões modernas, com Hudson Taylor, um homem que se formou em medicina e foi para a China, então na zona rural, entre os camponeses, atender os chineses, então lhes pregaram a palavra de Deus, e a igreja cresceu de uma maneira absurda. Quando Mao Tse-tung, então, ascendeu ao poder, ele saiu perseguindo cristãos, perseguindo a igreja, e montou esse estado totalitário. Mas agora, com a internet, com o advento da globalização,
É impossível conter a força do Espírito de Deus, que de modo silencioso, inteligente, com uma precisão cirúrgica, não mais agora em camponeses, nem em zona rural, mas agora em universidades, chineses estão se deparando com o amor de Deus e estão se convertendo. E um avivamento acontecendo entre os jovens, de maneira que os jovens chineses já compõem a maior igreja do mundo pregando o Evangelho. Quando o irmão Yun veio ao Brasil e foi a um congresso no Rio Grande do Sul e se deparou ali com histórias da igreja brasileira, e então ele ia falar no congresso à noite. O irmão Yun, se você quiser conhecê-lo, leia o livro O Homem do Céu. O Homem do Céu, ele conta como uma perseguição foi assoladora na China e como nasceu a música Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Ele é o compositor dessa música. E ele diz que compôs essa música no momento em que foi pego junto com a igreja que estava cultuando e foi levado para um lago gelado e forçado a ficar despido com os irmãos, as crianças, anciãos dentro do lago, quase que morrendo de hipotermia. Então os irmãos disseram: eu não aguento, eu vou desistir, eu vou sair. E começaram a sair um por um, e ele disse: Deus, não deixe que eles saiam, ainda que nós morramos aqui fuzilados, não deixe que eles abandonem. E então a música veio e ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Aleluia. E os irmãos que estavam saindo da água voltaram chorando, se abraçaram, e quando olharam para a margem, os chineses estavam ajoelhados com as armas no chão, dizendo: Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está convencendo o mundo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito de Deus está realizando a vontade de Deus neste mundo para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ele está contendo o mal, salvando, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Meus irmãos, todo mal que se pratica contra um servo do Senhor, toda injúria que ele passa, todo sofrimento por aceitar a Jesus como seu Senhor, toda renúncia que ele faz, todo sacrifício por amor a Jesus será um dia recompensado. Mesmo quando falam desse irmão, e ele não sofre fisicamente nenhum agravo, mas apenas em sua alma se entristece, Jesus disse: se vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, exultai, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Aleluia. O príncipe desse mundo está julgado. Chegará o dia em que o Senhor o lançará no lago de fogo e enxofre, o dia em que o mal cessará, será erradicado, e nós viveremos gozo eterno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda haveria muitas coisas a dizer, no entanto, essas palavras não são suficientes nessa noite. O que o Espírito de Deus está fazendo nesse mundo? Nós veremos ainda ao longo desse mês o que Ele está fazendo na igreja e por meio da igreja. Nós ainda veremos isso. Esse mês, nós veremos o que o Espírito está fazendo, uma vez que distribui dons aos homens. Qual é o efeito disso? Nós veremos outras coisas mais de maneira sistemática, expositiva. Mas saia daqui com esse sentimento de que você está seguro em Cristo, que o máximo que pode lhe ocorrer, o máximo, é a morte. E se isso lhe ocorrer, isso é a passagem, é o prêmio, é o passaporte. Você verá o Senhor e as portas da eternidade se abrirão, e você será recebido com as seguintes palavras: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Enquanto vivermos aqui, vamos viver com essa certeza: eu estou com o Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está ativo nesse mundo, fazendo e realizando a sua obra gloriosa.